Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Quero falar para vocês assim, que para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, a gente poder repartir um pouco daquilo que a gente tem vivido. Quero falar, isso tudo que o Lúcio falou, eu acho que ajuda a gente até a compreender um pouco, né? O que a gente vive hoje enquanto sociedade, enquanto famílias. E nós somos pais de 4 filhos. E quero falar para vocês que tem sido desafiador. São muitas lágrimas depositadas aos pés da cruz, porque na realidade não existe uma receita, né, para a gente seguir, mas há princípios que a palavra de Deus nos traz, que nos orientam nesse processo, e eu creio que é desses princípios que a gente quer compartilhar um pouco com vocês, para que isso possa trazer a memória de cada um que gera esperança. Porque eu acho que há, sim, possibilidades de recomeço, há, sim, possibilidades de restauração nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, há, sim, esperança de que os nossos relacionamentos sejam reconstruídos. Eu falo que eu passei uma fase muito romântica, né, enquanto mãe, na primeira infância dos meninos, e era uma fase muito gostosa e que eu curtia muito. E eu vejo que os nossos esforços eles têm que ser incansáveis, constantes, porque cada fase vai trazer consigo a sua beleza, mas também o seu sofrimento, os seus conflitos. E eu creio que não há uma fase mais difícil ou mais fácil. Todas as fases trazem seus desafios. E hoje, vivendo, né, com os 4 filhos nessa fase dita, né, adolescente, há muitas coisas lindas que a gente enxerga, né, na vida dos meninos, as conquistas, as coisas que eles têm vivido, a própria responsabilidade sendo construída, e assim, os pensamentos, o que eles vão trazendo, os questionamentos deles, por mais que nos confronte, nos traz muita alegria, né, de ver que eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, e eles estão buscando essa identidade deles. Mas, muitas vezes, a gente os abafa, a gente não dá oportunidade para eles falarem tudo que eles querem falar, a gente já os corta, a gente discorda e não dá abertura para um apelo. E o que eu tenho aprendido hoje, e o Alexandre tem me ensinado, a escutar mais do que falar. E eu creio que eu tenho aprendido e isso tem dado resultado, porque os meninos têm se sentido mais ouvidos por mim. Isso não acontecia antes. E era pá, pá, pum e pronto, acabou, né? E hoje a gente tem tentado construir essa ponte, né, de comunicação, que eu acho que o maior desafio hoje aqui, se a gente for falar enquanto mães e pais de adolescentes, é a questão comunicação, né? Mas nós vamos conversar mais depois, o Alexandre vai falar um pouco disso também. Então, que esse bate-papo possa, de alguma forma, trazer luz para a sua vida e algo que te ajude no seu dia a dia, nos desafios que você tem passado. Bom demais. Boa tarde a todos. Alegria estarmos aqui. E esse tema, não precisamos repetir quão relevante ele é. E relevante e importante de abordarmos esse assunto. E que eu creio que o tema adolescência ou adolescentes, ele não deveria ser exclusivo apenas daqueles que são pais de adolescentes, mas para todos os pais que serão, ou que já são, ou até mesmo que já passaram por esta fase de serem pais de adolescentes, porque eles podem contribuir, colaborar de maneira muito importante com a sua família, com os filhos que terão netos, né, os filhos que darão a eles netos. Então, esse tema, ele de fato, ele deveria estar na nossa pauta, na sua pauta, na minha pauta, com frequência. E o nosso intuito,
Primeiro é levantar essa questão, nos instigar, né, a abordarmos isso, ao mesmo tempo também de nos instigar a buscarmos, aprendermos sobre isso, a aguçar o nosso entendimento de como lidar com essas situações. E, como já foi dito, né, eu e a Paula somos pais de 4 e que estão nessa fase, e é impressionante a nossa inabilidade para lidar com isto. Há uma incapacidade mesmo em nossas vidas, eu digo na vida, estou falando da minha vida, mas também na vida de todos nós. Somos procurados frequentemente por várias pessoas que estão enfrentando dificuldades na área familiar, tanto com seus filhos pequenos, pré ou até mesmo adolescentes ou jovens. Nós somos procurados por toda sorte de profissionais, psicólogos, psiquiatras, professores, educadores, pastores, que vêm em busca de ajuda a lidar com a sua família, com seus filhos, sejam eles crianças ou não, adolescentes ou não, jovens ou até mesmo adultos. Como foi dito, cada vez mais essa fase da responsabilidade, ela tem chegado tardio nas famílias. É cada vez mais comum vermos filhos na casa dos 30 anos ainda, se não dependente financeiramente dos seus pais, mas ainda muito dependentes emocionalmente dos seus pais. Então, esse assunto é um assunto que não temos a pretensão de exaurir. Esse seminário ele não é exaustivo, ou seja, nós não temos a mínima pretensão de concluir todas as vertentes, assuntos, dúvidas sobre o assunto. É um seminário, então ele é um começo, ele é um start. Como eu disse, ele tem esse caráter de instigar em nós, aguçar em nós, e saímos aqui também com alguma direção. Mas nosso intuito é que encontros iguais a esses sejam frequentes. Inclusive, esse seminário está sendo gravado em áudio, transmitido também. Então, esse material estará disponível aí para quem depois quiser ouvir novamente ou até mesmo encaminhar. De tudo que foi dito até agora, surge também, além desse entendimento, dessa construção sociológica dessa faixa etária chamada de adolescentes, essa construção sociológica, essa construção cultural que aparece e surge, que hoje nas nossas vidas, na nossa sociedade pós-moderna, ela é dado como um fato quase científico, como se fosse antropológico, mas não é, né? Nós entendemos e vemos que isso é uma construção das relações familiares atuais, e aí, como foi dito, desde o início do século passado, de maneira mais registrada em literatura. Bem, por que os adolescentes, então, se essa construção, por que eles se rebelam? Por que os nossos filhos adolescentes tendem a ter uma postura de rebeldia em casa? De quem é a culpa de tal rebeldia? Na verdade, amados, via de regra, não há culpa de ninguém. Na verdade, esta situação que acontece nas nossas casas, nas nossas famílias, e que vai acontecer na vida de todos, ele passa por esse momento do qual há uma transição agora, no momento cultural diferenciado da infância para a fase adulta.
Na verdade, a responsabilidade disso tudo não é dos pais. Algo que eu tenho cada vez mais entendido, aprendido, visto, pesquisado e descoberto, é que essa responsabilidade não deveria recair apenas sobre os nossos ombros pais, pai e mãe. Ao mesmo tempo, também não é uma responsabilidade exclusiva dos nossos adolescentes. A questão dessa rebeldia ou desse momento de transição é uma corresponsabilidade entre todos nós, é uma responsabilidade da família. Aliás, se algo que nós deveríamos evitar é falar sobre culpa, porque não é muito raro, quando conversando, tanto com adolescentes quanto com pais, quando as coisas não dão certo, há uma tendência muito forte da nossa parte, e deles também, eventualmente, de falarmos assim: onde eu errei? Essa culpa é minha. Eu creio que, primeiramente, a definição de culpa ela é equivocada quando há a intenção de acertar. Nós não vamos acertar sempre. E talvez a quantidade de erros que nós cometemos, ela é bem acima daquela que é desejada. Mas essa corresponsabilidade, esta responsabilidade, é quando a gente assume parte nessa relação. Assumir responsabilidade é entender que nós nos tornamos responsáveis por esta relação com os nossos filhos. E eles também deveriam entender que eles são responsáveis também pela busca de um relacionamento saudável. Culpa é quando eu ou você, nós, deliberadamente, intencionalmente, queremos boicotar ou até mesmo trazer um dano aos nossos filhos. E nenhum pai em sã consciência busca de maneira intencional prejudicar os nossos filhos. Então, a nossa inabilidade em lidar com esta fase não está relacionado à eventual culpa que nós podemos ter, mas muito mais pela nossa incapacidade de discernir o momento que os nossos filhos passam. Primeiramente, esta rebeldia, se nós formos entender o conceito disso, rebeldia é insubmissão, né? Ou seja, rebeldia é desobediência. E nós somos, por natureza humana, desobedientes. Afinal, esse é o nosso grande pecado diante de Deus. É a desobediência que nos afastou de Deus um dia. Nós desobedecemos, nós nos tornamos insubmissos, nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Então, esta rebeldia, muito evidenciada na vida dos adolescentes, não é uma exclusividade deles, é uma situação inerente a todos nós. Por exemplo, os nossos filhos crianças, na fase aí dos 2 aos 3, né, alguns chegam a dizer de 1 ano e meio a 3, é o que eles chamam dessa adolescência de bebê, ou bebê adolescentes, né, ou como a Paula disse aqui, a rebeldia infantil, porque é o momento transicional que eles passam de uma certa compreensão de vida, de mundo que eles não tinham até então. Esta relação com os nossos filhos é porque muitas vezes, ou quase sempre, nós simplesmente erramos em não entendermos o momento que é chamado de adolescência. Essa tentativa de uma obediência passiva que nós exigimos dos nossos filhos, ou até mesmo uma submissão cega, não vai funcionar com os nossos filhos adolescentes. Enquanto nós não compreendermos que é necessário discernirmos as alterações, não apenas hormonais, não apenas da puberdade,
mas da mentalidade dos nossos filhos adolescentes, nós não vamos conseguir lidar com eles. Nós queremos exigir dos nossos filhos adolescentes uma obediência passiva, assim como nós exigimos dos nossos filhos pequenos. Nós queremos que os nossos filhos adolescentes, eles nos deem a mesma resposta que os nossos filhos crianças, infantes, nos davam. E não vai funcionar mais. Esse desenvolvimento da rebeldia adolescente, ele está relacionado a todas essas mudanças, essas alterações que acontecem. O Lu citou sobre os hormônios, sobre a puberdade. É sabido que a puberdade ele está relacionado ao desenvolvimento do corpo. A puberdade, na verdade, ela está associada a essa mudança de hormônios no corpo que transforma o corpo infantil para um corpo adulto. Mas a adolescência está muito mais ligada à mente, ela está muito mais ligada ao cérebro do que com seus próprios hormônios. Não que os hormônios não interfiram nisso, mas é uma realidade a partir da sua consciência de entendimento, da sua consciência de ser, da sua consciência de existir, que os nossos filhos ou que os adolescentes passam a ter. Essa compreensão que eles naturalmente passam por transformações que precisam ser observadas por nós. Por exemplo, na questão dessa rebeldia, nós temos que associar a isso não simplesmente as companhias, as amizades, aos hormônios, mas também a um amadurecimento no seu cérebro. Eu não quero aqui entrar em detalhes, porque não é nem nosso objetivo, mas sabe-se hoje em dia que o desenvolvimento cerebral, o nosso cérebro é composto de massa branca e massa cinzenta. Até 12 anos, essa massa cinzenta se desenvolve. Mas chamada massa branca, ela pode ir até 20, e alguns neurocientistas afirmam que até 25 anos. E é exatamente essa massa branca no cérebro das pessoas, no nosso caso, quando adolescente éramos, que tende a influenciar a percepção de mundo. Por exemplo, parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, ele tem a ver com toda percepção, motivação, incentivo, pensamento, raciocínio que é desenvolvido. O que acontece? Acontece que muitas vezes os adolescentes estão muito mais propensos a serem influenciados por conta do desenvolvimento dessa parte do cérebro que vai até os 20 anos. Por isso, muitos afirmam que a adolescência vai até os 19, 20 anos. Por isso, hoje, muitos sociólogos, psicólogos, estão trabalhando, inclusive a Organização Mundial de Saúde, do prolongamento dessa fase de desenvolvimento. Então, nós olhamos para os nossos filhos adolescentes, vemos neles um homem ou mulher pronta, fisicamente dizendo, mas de uma incapacidade ainda emocional, até mesmo de percepção das coisas. Nós, muitas vezes, achamos de umas coisas que a gente sempre diz sobre os nossos filhos, conversando lá em casa, é como os nossos filhos, nessa idade, são inconsequentes. Eles não medem a consequência dos seus atos. Não há entendimento da vida humana, na vida dos adolescentes, de outra fase mais inconsequente do que a fase de adolescência. Tudo isso, com todas as transformações sociais, culturais, hormonais, a questão do desenvolvimento do cérebro, a questão agora que foi dito, nós queremos lidar com aqueles que já eram para ter posturas de adultos, nós lidamos com eles, nós pais, na nossa inabilidade, na nossa incapacidade, na nossa falta de compreensão, continuamos a lidar com os nossos filhos como crianças fossem. Por mais que nós começamos a flexibilizar regras,
flexibilizar limites, nós ainda lidamos com ele como sendo incapazes. Nós lidamos com os nossos filhos adolescentes na incapacidade dele. E nós vivemos um momento cultural ocidental, brasileiro, onde, em virtude de uma epidemia de violência, da insegurança, das drogas, nós vivemos, além disso, o movimento pós-moderno da relativização do absoluto, ou, como gosto de dizer, do absolutismo ou da absolutização do relativo, onde não há mais agora nenhum tipo de limites. Tudo é relativo. A relação dos nossos filhos, na sua forma de pensar, na sua forma de lidar, eles rejeitam, eles se rebelam, eles se insurgem contra o absoluto. E o absoluto, para nós, em muita nossa geração, é uma palavra onde é inegociável. Valores e princípios que para nós, na nossa geração, não se negociava, hoje para eles é completamente irrelevante. Ilustro. Sexo casual. Virgindade. Opções sexuais. Definição e ideologia de gênero. Fico por aqui apenas com esses fatores. O trabalho, a geração nem trabalha, nem estuda. Geração que ainda dependem de alguém, quando já deveriam ser mais do que produtivos. Tudo isso, novamente, eu vou usar essa palavra hoje mais vezes, a nossa inabilidade, enquanto pais, de lidar com isso. Essa inabilidade, ela não está associada à nossa inteligência, intelectualidade, mas simplesmente a nossa inabilidade de lidar com o diferente. E eles são diferentes no seguinte sentido, da sua avaliação de mundo. Avaliação de mundo. Podemos ser, como eu disse, educadores, pedagogos, professores, psicólogos, médicos, psiquiatras, pastores, né? Meu desejo lá em casa é que, depois de passar 20 anos nosso primeiro filho, o desejo é que eu pudesse voltar pelo menos 10 anos, depois de viver 10, lidando com a adolescência deles, voltar 10 anos para recomeçar a lidar com a maturidade que eu não tinha 10 anos atrás. Esse momento onde nós olhamos para os nossos filhos, lá em casa a gente olha para os nossos filhos, e vemos como já experimentamos aquela fase onde nós deixamos de ser seus heróis. Nós não somos mais os heróis que fomos na infância deles. E muitas vezes, lá em casa, nós lidamos com os nossos filhos na perspectiva que aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, na prática cotidiana das escolhas dos nossos filhos, nem sempre, ou é difícil até entender essa estatística, eles não seguem mais. É como se nós falássemos para eles por anos sobre como lidar, como reagir, como conversar, e alguém lá de fora, um simples amigo, fala alguma coisa e eles optam em concordar com os de fora. Então esse é o momento familiar que nós vemos lá em casa. É um momento onde deixamos de ser heróis, onde as nossas figuras paterna e materna são
se não rejeitado, pelo menos confrontado, onde há um isolamento da parte deles. Quando crianças estavam sempre aos nossos pés, agora cada um está escondido, que nós chamamos lá em casa, na caverna de cada um. Lá em casa são várias cavernas, e eles estão escondidos no fundo de cada uma delas, onde os confrontos, os conflitos que são tratados frequentemente na mesa de refeição, percebemos que de tudo que falamos, ensinamos, está registrado em algum lugar, escondido dos seus corações, das suas mentes, que um dia virá à tona, mas que hoje são colocados em xeque. Essa é uma realidade que nós lidamos de maneira rotineira e cotidiana. Essa rebeldia, ela não está apenas no pejorativo da rebelião, mas ela está associada ao momento de experiências de vida, de existência que eles estão. A partir do pressuposto das suas mudanças, como já foi dito, da puberdade, do desenvolvimento do seu cérebro, mas acima de tudo, de uma cultura instalada no nosso meio, a relativização de todos os fatos, onde não há mais absolutos, que dá a eles munição, que dá a eles razão para serem questionadores. Esse questionamento que eles trazem muitas vezes da nossa forma de ser, acusados de não compreendê-los, acusados de sermos autoritários, os levam também a uma escolha de se proteger. E como eles se protegem nesse momento dessa rebeldia e dessa insubmissão? Ou, para a gente falar isso de maneira bem simples, desobediência. Na mentira, naquilo que não é dito, daquilo que não é tratado, não é abordado. Quantas vezes chegamos diante dos nossos filhos e ao conversar com eles, eles simplesmente falam assim: não quero falar desse assunto. Outras vezes, isso é assunto meu. Outras vezes, simplesmente mentem. Mentem. É uma grande ilusão nas nossas vidas, pelo menos por um tempo foi, de achar que eles não mentiam. Achar que eles continuavam sendo aquelas crianças doces, compreensivas, melosas do passado. Eles não são mais. E isso são situações que nós vamos lidar com todos esses. A adolescência, ela vai ser, por parte de nós, ou pelo menos da maioria, incompreensível. E outra coisa, a adolescência já é um sofrimento para eles. Não é um sofrimento apenas para nós. É um sofrimento do qual eles sentem. Todos nós já fomos adolescentes. Ninguém aqui nasceu adulto. Todos nós passamos por essa fase. Só que a maioria de nós não se lembra mais como era. Nós temos lembranças de atos, de situações, de fatos, mas nós não temos muito ainda no nosso coração a lembrança dos sentimentos confusos, conflituosos que tínhamos no passado. Então, essa rebeldia, ela pode até ser minimizada na vida dos nossos filhos.
mas nós também não podemos ter a pretensão e a presunção que ela não vai ocorrer. Se os nossos filhos, se os seus filhos não apresentam determinado nível de insubmissão à autoridade, ou é porque eles são excelentes atores, ou há alguma crise de desenvolvimento na vida dos nossos filhos, seja pela maturidade, seja cognitivo, há algo de podre no reino de Dinamarca, se os nossos filhos não apresentarem determinado nível de insubmissão às autoridades. Muitas vezes os nossos filhos, eles não estão insubmissos ou rebeldes às regras, eles se levantam insubmissos à autoridade. Os nossos filhos adolescentes rebeldes, eles não têm dificuldade de se submeter em outros locais ou até mesmo em outros ambientes. Eles são, muitas vezes, via de regra, comportados, vão para a escola, usam o uniforme, cumprem os horários, estudam para a prova, fazem a prova, se saem bem. Então, a adolescência rebelde, ela não está apenas associada a todo tipo de autoridade, mas principalmente a autoridade próxima, máxima, que somos nós, pais. Então, o segredo não é evitar que tais fatos ou momento de insubmissão e desobediência aconteçam nas nossas casas, mas é muito mais a nossa capacidade de nos habilitar a lidar com estas situações em casa. E é o que nós queremos hoje, sair daqui pelo menos com algum entendimento de propostas práticas para lidar com os nossos filhos, tanto na área da segurança, da garantia, do relacionamento, do amor e também da disciplina. Nós queremos sair daqui hoje, nos blocos seguintes, como lidar com a rebeldia dos nossos filhos adolescentes em nossa casa.